Bom, vamos falar de Monte Carlo Extreme e como executar esse software no Python. Então essa é a iniciativa, né, Monte Carlo Extreme. E tem dois sites importantes, o site do MCX Space e o site do próprio repositório no GitHub do Monte Carlo Extreme, né, que é github.com/fungq, né, que é do QianQianFung, /mcx, né, que é o pesquisador que está mais à frente de tudo, tá? Então, aqui é o repositório dele, aqui com todas as pastas em que tem os arquivos, né? E esse é o repositório do Monte Carlo Extreme. Aqui tem toda a documentação, vocês podem ler com calma, aqui tem toda a explicação de como usar, né, o software, dados importantes sobre essa plataforma, e aqui tem tudo sobre, tá? Tem diversas coisas aqui. Podem rodar, tem muita coisa aqui. Inclusive as referências, bibliográficas e tudo mais. O que é importante desse site, né? Eu vou mostrar daqui um pouco que parte é importante, vocês vão ver que vai estar nessa pastinha MCX Lab, que é toda a documentação que eu vou precisar, né? Por hora, vamos no nosso Drive. Esse é o Drive compartilhado, Laboratório de Ótica Biomédica, né? Que é o Drive do grupo. Se vocês clicarem aqui no Drive, na pasta Guias de Estudo, eu tenho guias de estudo para Monte Carlo. Vocês podem abrir ele e começar a ler ele e saber como usar o Monte Carlo, né? Mas o que mais importante aqui hoje é essa pasta aqui, Monte Carlo Códigos Exemplo. Aqui nessa pasta vai ter um código exemplo em que vocês podem executar no Google Colab, né? Ou na sua máquina, se você baixar isso aqui, tiver uma placa NVIDIA, você consegue executar. Eu já abri ele aqui, né? E esse é o código, né? Então, com ele, em poucas linhas, nós vamos rodar uma simulação de Monte Carlo e por hoje vai ser só, né? Então vamos tentar olhar esse código, rodar esse código. Então aqui tem uma breve explicação. Nesse é um Jupyter Notebook, né? Então é um bloco de anotações Jupyter, né? Essa é a tradução em português. Então esse é um Jupyter Notebook e ele tem algumas informações. A página do GitHub, né? Que é o que a gente está vendo aqui do repositório do Monte Carlo Extreme, né? Tem também o MCX Space, que é o website. Tem o grupo Google deles. O grupo Google é como um ambiente que você pode colocar questões e os moderadores vão responder, tudo mais. E tem aqui o tutorial de Getting Started oficial do PMCX, tá? Vocês podem clicar aqui também. Esse é o Getting Started oficial do PMCX, mas a gente vai chegar lá. Eu vou voltar aqui. Então, vou deixar aberto aqui para eu lembrar. Então, aqui tem algumas informações, o que é o Monte Carlo Extreme, alguns dizeres importantes aqui. E isso aqui são células de texto, você não precisa executar elas, não precisa fazer nada, é só ler. Aqui são células de código. Em geral, células de código tem um playzinho aqui. Se eu tirar aqui do modo escuro, vocês vão ver que é um play, né? Tem um play aqui, eu vou voltar porque eu acho que é mais confortável talvez para vocês. Então tem um play aqui, né? Eu posso clicar em play e executar essa simulação. Não clique em play ainda, né? Mas antes de executar, é necessário garantir que o Google Colab vai permitir que você rode todos esses algoritmos em um computador com placa gráfica. Como vocês vão fazer isso? Olhando aqui em cima, clica na engrenagem de configurações, né? Tem o Dark Theme, deixa eu deixar no Dark Theme, salvar e tirar aqui do... Ótimo, está no Dark Theme. Então você vai clicar em configurações, né? E nas configurações... Opa, não é nas configurações, é aqui nessa setinha. Não, em configurações sim. Deixa eu ver aqui onde que é. Não, é nessa setinha aqui, tá? Do lado do T4. Aqui tá T4 porque já está selecionando os computadores com placa de vídeo corretamente. Vocês não vão ter, provavelmente, vai estar CPU aqui. Então clica nessa setinha. Nessa setinha você vai clicar em Change Runtime Type, ou seja, mudar o tipo de computador que eu executo. Em geral vai estar CPU. Nessa CPU você não consegue rodar Monte Carlo Extreme, não consegue usar placa gráfica. Então você clica aqui em TPU, garante que aqui está Python 3, né? As outras aqui, TPU é Tensor Processing Unit, é mais para rede neural, a gente não vai usar isso aqui. E ele não dá acesso fácil às outras GPUs mais fortes se você não pagar. Eu não recomendo pagar ele porque o gratuito já dá bastante acesso, tá? Então vou dar save, deixar ele com a T4. Então ele está com a T4, eu tenho certeza que ele vai rodar com placa gráfica. É só vir na primeira célula com código, que é a célula de instalação, e executar. O que ele está fazendo aqui? Ele usa a biblioteca pip para instalar
ou atualizar as bibliotecas que eu coloco o nome aqui na frente. PMCX é a biblioteca oficial do MCX para rodar em Python, Python MCX, né, PMCX, e JData se eu quiser fazer algumas coisas aqui a mais que depois a gente pode discutir. Para usar um comando pip install, esse em geral não é um ambiente para instalação de bibliotecas, é só uma interface do Jupyter Notebook, mas para usar isso como ambiente de instalação eu uso ponto de exclamação, tá? Que em geral vocês não vão ver em outros ambientes. Então aqui ele instalou a biblioteca PMCX, obviamente os computadores no Google não vêm instalado PMCX, né? Você deve instalar. Então depois que ele instala a biblioteca, a gente pode importar. A gente importa a biblioteca o PMCX para usar o Monte Carlo Extreme, as funções que estão dentro da biblioteca PMCX, assim como importamos o NumPy e o Matplotlib para executar essas, para mostrar os gráficos. Então eu rodo aqui essas importações, ele importa rapidamente. Aqui é só um teste para ver as informações da GPU e se eu realmente conseguir acessar a GPU. Eu clico aqui, me mostra as informações, é uma Tesla T4, tem tantos núcleos, o clock dela é tal, e ali fala algumas informações. Agora, nós temos que configurar, fazer um arquivo de configuração. Aqui tem toda a explicação para que eu preciso de um arquivo de configuração. Se eu quero executar uma simulação, eu preciso dizer qual é a configuração dessa simulação, quais são os parâmetros com os quais eu quero simular esse Phantom. Então aqui nós vamos definir todos esses parâmetros com um arquivo de configuração, que vai estar o Phantom, vai estar tudo lá dentro. Tem que estar tudo lá dentro. Nós usamos isso no Python, um dicionário. Aqui tem explicando cada uma das configurações que vão nesse arquivo de configuração, vamos para execução. Então aqui é a célula de comando, então é para execução. Vocês podem ver que eu crio uma variável com o nome CFG, é uma variável é uma variável que simboliza a configuração da simulação. Tá? De fato, em Python ela é um dicionário, por isso que eu defino ela com chaves. Tudo que eu defino com chaves é um dicionário em Python. Então esse dicionário eu vou passar ele para a simulação futuramente e com isso eu vou configurar quais são os parâmetros com os quais eu quero simular esse Phantom. Tá? Aqui na variável de configuração eu escolho o número de fótons, aqui 10 elevado a sexta, tá? 1 milhão de fótons. Escolho o volume no qual eu vou simular, ou seja, o Phantom no qual eu vou simular, que pode simbolizar uma pele com epiderme, derme, pode simbolizar um tumor no meio da epiderme, pode simbolizar um camundongo, a cabeça de um ser humano, assim por diante. Depois eu vou entrar em detalhes aqui em vol, vamos seguir. T-start é o tempo em que a simulação inicia, tá? Aqui eu faço uma descrição um pouco melhor, vocês podem clicar aqui para saber mais sobre essas variáveis. T-start é o tempo que eu inicio a simulação, T-end é o tempo em que eu termino a simulação, e T-step é o tamanho da janela de simulação, ou seja, é o tempo de duração da simulação. Tá? Aqui, ó, tempo de duração da simulação. Tá? Em geral, isso aqui é tabelado, eu coloco 0 aqui para início, 5 nanosegundos para final e a janela de simulação também 5 nanosegundos. Isso é recomendado pela biblioteca, isso aqui vocês podem só replicar. Por quê? Essa biblioteca pode simular eventos ultra rápidos em ótica, coisas e dispositivos que a gente não vai tratar aqui no imageamento simples de fluorescência ou imageamento de lesões de pele em geral. Source pos é posição da fonte, é source position, então posição da fonte, né? Aqui é direção da fonte e aqui é um outro parâmetro que eu vou explicar depois e as propriedades. Então, quais são os parâmetros principais? Número de fótons, já falei, né? O volume. O que é esse volume? Vamos detalhar aqui agora. NumPy-once é uma função que cria uma matriz de números uns em Python. Tá? Eu usei a biblioteca NumPy, por isso eu usei NumPy ponto. O que é esse ponto? Esse ponto simboliza, né? Vou puxar uma função que está dentro da biblioteca NumPy. E a NumPy eu importei como NP. Né? Qual função? Once. Once cria uma matriz de uns. Tá? Então once cria uma matriz de uns. Aqui no caso, e aqui eu falo a dimensão da matriz e o tipo de dado que vai ter cada ponto dessa matriz. Se eu falo que uma dimensão é 60, essa dimensão é linear, é 1D, unidimensional. Se eu falo que é 60 por 60, pode ser uma imagem, é bidimensional. Então 60 é a altura e 60 é a largura, por exemplo, numa imagem. Aqui eu criei um 60 por 60 por 60, que eu defini em parênteses aqui, né? 60 por 60 por 60. E o que é isso? É um cubo. Né? Esse cubo é o Phantom, que simboliza uma pele, um tumor, uma pele
com epiderme, derme, estrato córneo, o que você quiser simbolizar. Então, é dentro desse vol que lá o Monte Carlo, no website dele, define aquele crânio que ele define e tudo mais, ou aquele camundongo que ele definiu. Aqui no nosso caso, nós vamos começar simples, um phantom quadrado 60 por 60 por 60. E lá dentro dessa matriz de 60 por 60 por 60, os voxels, né? Uma imagem é pixel, para um cubo é voxels, né? Quando ele é volumétrico é voxels. A informação que está dentro de cada um desses voxels aqui, né? É um voxel de intensidade 1, tá? Então eu coloco uns dentro de toda essa matriz, tem um monte de 1. Então por isso é NumPy ones, tá? 60 por 60 por 60 eu tenho 60 vezes 60 vezes 60 voxels. Esse 1 não precisa ser um número real, ele pode ser um número inteiro, por isso eu defino aqui o tipo de dado. Dtype é data type, que é o tipo de dado. Aqui eu uso uint8, que é tão famoso para imagem. Aqui eu vou usar também, então todas as imagens praticamente, para processamento digital de imagem, são uint8. O que é uint8? É inteiro com 8 bits positivo. Então U significa positivo, int de inteiro, e 8 é que ele tem 8 bits para definir o valor, né? Então eu posso ir de 0 a 255, que dá 256 valores, que é 2 elevado a 8, tá? E o int8 é o tipo de dado mais usado para imagem. Source position, posição da fonte, tá? Se eu tenho um phantom que é 60 por 60 por 60, né? 60 no eixo X, 60 no eixo Y, 60 no eixo Z, como que eu pegaria uma posição em cima desse phantom, bem no meio do eixo do plano XY e bem no início do eixo Z? Então imagina um cubo, eu estou bem no meio de uma das faces do cubo. Que posição é essa? É 30,30,0. Então posição 30 no eixo X, 30 no eixo Y e 0 no eixo Z. Estou começando ali no eixo Z. Então é o meio de uma das faces desse cubo. Se o cubo tem dimensão 60 por 60, o meio aqui do plano XY vai ser 30 por 30, no início do plano Z vai ser 0. Então, posição da fonte, estou colocando uma fonte, estou definindo uma fonte no meio, centrada em uma das faces desse cubo. Tá? Source Direction, essa é a direção da fonte. Essa direção da fonte tem que ser um versor unitário. Então, ou eu coloco 1 em algum dessas posições, aqui é X, Y e Z, ou eu coloco, tem que ver os valores, calcular aqui para ser um versor unitário. Isso é fácil também em Python. Então, aqui no caso, o que eu estou querendo dizer, né? É 0 na posição X, 0 na posição Y e 1 na posição Z. Ou seja, a direção, eu coloquei uma fonte de luz centrado em uma das faces desse cubo, e essa fonte aponta para o eixo Z. Tá? Ela está no meio do eixo do plano XY, na posição 0 do eixo Z, e ela aponta na profundidade desse phantom, aponta para o eixo Z. O eixo Z seria como a profundidade do phantom. Tá? Esse isSource from 0 essa fonte inicia em 0. Por que é isso? Porque se fosse no MATLAB, eu teria que falar que a fonte não inicia em 0, teria que colocar um 0 aqui para dizer que a fonte não inicia em 0, colocaria um 0 aqui. Como está no Python, eu coloco 1, ou seja, sim, a fonte inicia em 0. Então ele informa para o Monte Carlo Extreme se o seu phantom começa em 0 ou não. Como a gente sabe, o Python, o voxel de posição inicial é o voxel 000, ou seja, começa em 0, não em 1 como no MATLAB. Prop são as propriedades ópticas do seu phantom. E aqui que vai a dica, né? Nada vai dizer para o Monte Carlo se o seu phantom é um cotovelo, se é um cérebro, se é um epiderme, se é um tumor. Quem que vai dizer? As propriedades ópticas que você define aqui. Então essas são propriedades ópticas, por exemplo, de uma pele da epiderme, olhando aí a pele do comprimento de onda azul. Então, como que um fóton, a luz azul, enxerga a epiderme? Exatamente com essa propriedade óptica. É um exemplo, né? Isso aqui são propriedades ópticas que são exemplos, né? Então, quem vai dizer do que é o phantom são as propriedades ópticas, e aí a gente revisa a literatura para colocar os valores corretos aqui. E as propriedades ópticas aqui, né? Eu tenho que definir algumas coisas, né? As propriedades ópticas, eu tenho que definir a primeira linha, são as propriedades ópticas da região ao entorno, em volta do phantom, né? E aqui são as propriedades ópticas no interior do phantom, onde ele é 1, tá? Onde que ele é 1? O phantom inteiro é 1, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, quando eu crio uma matriz 1 aqui, eu quero dizer, o meu phantom inteiro
é de um tecido só, é de uma camada só, e essa camada só tem uns, ou seja, é a primeira camada e o Phantom só tem a primeira camada. Então é um cubo, como se fosse o mesmo tecido do início ao fim do cubo, e aqui eu coloco as propriedades óticas desse cubo, tá? Então aqui na primeira linha eu coloco as propriedades óticas relativas a intensidade 1 desse volume do Phantom, tá? E na linha 0 eu coloco as propriedades óticas da região em torno. Então imagina um cubo, né? Esse cubo aqui, onde tem 1 vai ser, nos lugares que esse cubo é 1, vai valer as propriedades óticas da linha 1. Aqui é a linha 1, né? De prop. Prop é propriedades, a chave aqui para propriedades óticas, tá? Então é a chave do dicionário, essa linguagem do Python, né? Então prop na linha 1 vão ser as propriedades óticas de qualquer lugar dentro do Phantom que for definido com 1. Onde esse Phantom foi definido como 1? O Phantom inteiro é 1. Se o Phantom inteiro é 1, o Phantom inteiro terá essas mesmas propriedades óticas aqui. 0,05 para o MIA, então é 0,1 para o MIS, 0,85 para o G e 1,37 para o N, tá? E o que é o MIA, né? O primeiro valor aqui é o MIA, coeficiente de absorção. Segundo valor MIS, coeficiente de espalhamento. Terceiro valor G, coeficiente de anisotropia. E o quarto valor é N, que é o índice de refração, tá? Então, por que eu tenho a linha 0? De novo, a linha 0, ela se refere às propriedades óticas que vão envolver o Phantom. Por quê? Em matemática, né, no Monte Carlo, eu preciso das propriedades óticas na interface entre o Phantom e o que está externo, tá? Não que eu vou simular uma área externa ao Phantom, mas para definir nos pixels de borda, eu preciso das propriedades óticas do meio em que o Phantom está embebido, o meio externo, tá? Não se usa esse meio externo na simulação, é só para definição aqui das equações matemáticas que rodam Monte Carlo. Então, para isso, eu preciso de uma linha 0. Essa linha 0 contém a absorção, o espalhamento, o coeficiente de anisotropia e índice de refração para o meio que envolve o Phantom. Isso aqui não vai influenciar na nossa simulação muito. Então, assim, vocês não precisam se preocupar com isso. O que normalmente se faz? Qual que é o MIA, MIS, G e N para esse meio que envolve ali a área externa do Phantom? Em geral é 0011. O que é isso? Sem absorção, zero espalhamento. Sem anisotropia, ele é isotrópico, é o mesmo para todos os lados. E a interfação dele é 1, ou seja, é o vácuo, tá? Não se incomodem com isso, eu sempre tenho essa linha 0, que é a definição do meio ali externo ao Phantom, mas isso não impacta na nossa simulação, tá? Então aqui eu defini propriedade ótica, vocês podem ver que a absorção é sempre muito menor que o espalhamento, para todo tecido biológico. E o G, coeficiente de anisotropia do corpo, é entre 0,85 e 0,9, por isso que eu coloquei 0,85 aqui. Interfação, em geral, para a maior parte dos comprimentos de onda, ele fica em torno de 1.3, 1.4, tá? Por isso que eu coloquei 1.37, são todos valores, são um chute aqui. Então eu executo aqui, eu vou rodar essa célula que define esse dicionário, que é toda a configuração da nossa simulação do Monte Carlo Extreme. Depois que eu executei isso, já executei todas as células acima, né? Eu vou rodar exatamente essa simulação. A simulação roda por essa linha, tá? Depois aqui só eu coloco res.keys, eu analiso um pouco o resultado, mas o que é isso? Eu uso a biblioteca PMCX, eu chamo uma função de dentro dessa biblioteca com o ponto, e que função que eu vou chamar? A função run, rode, né? Rode o quê? Uma simulação do PMCX usando a variável de configuração que eu defini aqui em cima, CFG. Por isso que eu passo CFG como argumento de entrada para essa função run. Eu coloco igual a res aqui porque o resultado dessa simulação eu armazeno na variável res de resposta. Aqui depois eu analiso quais são os parâmetros que estão dentro de res, por isso res.keys, e aqui eu olho o formato do resultado flux. Flux é um dos resultados que vem na resposta do Monte Carlo. Eu vou rodar aqui, ele rodou, né? Começou rapidamente, não está rodando ainda, né? A primeira vez ele demora um pouco, depois é quase que instantâneo aqui, dependendo do número de fótons que você escolhe, né? Aqui, se eu aumentar o número de fótons, essa simulação pode aumentar exponencialmente, tá? Então espero ele terminar.
Depois que ele terminar, eu vou rodar essa célula aqui embaixo, que é a última célula que ele terminou. Vou rodar essa célula só para visualização. Uso a biblioteca Matplotlib, uso a função imgshow e visualizo o resultado da simulação. Esse é o resultado da nossa simulação, né, em que eu vejo a luz penetrando aqui no Phantom e ela vai e começa a atravessar e tomar toda a região do Phantom. Ela é mais intensa no meio, menos intensa na borda. Né? Isso não reflete muito os tecidos biológicos. Eu vou colocar um pouco mais de espalhamento, né, que aí reflete um pouco mais do que acontece nos nossos tecidos biológicos. Então, eu vim no arquivo, na variável de configuração, coloquei o espalhamento como 1, rodei, né? Eu rodei de novo a simulação, você vê que ele roda rapidamente. E eu executo, eu imprimo aqui. Esse é o resultado da simulação, resultado mais conforme do que acontece com a interação da luz do tecido biológico, né? Deixa eu colocar aqui um 0.8 para ver melhor. Então coloquei aqui, rodei de novo, vamos olhar. E aqui é o nosso resultado de simulação. Então o que é isso? A luz está aqui na posição 30, tá? Aqui eu estou vendo só um corte, tá? Então eu defini aqui, né? O que é essa impressão? É a luz penetrando no tecido, mas ela é mais exatamente, ela é o log na base 10 do resultado, né, da saída fluxo. O que é fluxo? Fluxo óptico, né? É a intensidade, digamos assim, para vocês entenderem, é quanto de luz eu tenho ali, quanto de potência óptica eu tenho em cada um dos voxels da minha simulação. Mas eu peguei o log 10 disso, só para ver melhor na imagem, né? Então o log 10 permite a visualização melhor aqui do degradê aqui da luz entrando no tecido biológico. Todo mundo imprime essas imagens usando log 10, os artigos científicos. E eu peguei só uma fatia. Que fatia que eu peguei? Eu fui na posição 30 do eixo X e peguei todos os pontos, 2 pontos em Python é todos os pontos, né? Então eu peguei uma fatia aqui do Phantom, posição 30 no eixo X, todos os pontos no eixo Y e todos os pontos no eixo Z. Ou seja, é um corte transversal no meio do Phantom, no meio do eixo Y, no meio do eixo Z, exatamente para a posição 30 do eixo X, tá? Color bar aqui manda essa barra de cores aparecer e plt.show manda a imagem aparecer. Então voila, essa é uma primeira simulação da interação dos tecidos biológicos em Python usando o Monte Carlo Extreme. Então, nos próximos vídeos nós vamos abordar outras simulações e vamos continuar estudando o Monte Carlo Extreme.